Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Exaltado, engrandecido. Seja o nome do Deus vivo, esse Deus que tudo pode, esse Deus que nos livra, que nos guarda, esse Deus que nos abençoa, né? Salmo 5. Dá ouvidos às minhas palavras. O Senhor atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu. Pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Achei lindo o salmo, né? Que é isso, quando você acorda, orando, falando com Deus, agradecendo, né? Ele o quê? Ele ouve a tua voz. Quem chegou aí e disse que Deus estava em silêncio. Ele pode até estar em silêncio com você, mas ele está ouvindo sua oração. Ele está ouvindo. E quando ele for te responder, pode ter certeza, né? Que vem com vitórias para você. Sempre é bom a gente pedir para que a vontade de Deus seja feita. E aceitar, né? Porque ele sabe o nosso futuro. Ele sabe que nós vamos viver lá na frente, né? E nós já estamos no tempo final, nós já estamos no tempo da vinda do Senhor, né? Que o Deus Altíssimo possa abençoar seu dia, sua vida. Que Deus abençoe os caminhoneiros que estão viajando nas estradas. Que Deus abençoe a família deles. Que Deus te guarde dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos. Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso ajudador, possa te ajudar a vencer as tentações, a vencer o pecado, né? Esse pecado que todo dia bate à nossa porta. Deus, nesse momento eu te apresento essas vidas, Senhor, eu te apresento as famílias. Eu te apresento, Senhor, os enfermos, aqueles que estão, Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento sem dormir, ansiosos. Ou então, Senhor, aqueles que o Senhor, Pai, tirou o sono para eles te buscarem na madrugada, para eles orarem mais, meditar a tua palavra. Precisa ler para poder falar bem, né? A gente precisa conhecer aquilo que nós estamos falando. Então, eu só vou poder falar da palavra de Deus se eu ler a palavra, se eu estudar a palavra, se eu conhecer, meditar, me aprofundar. Tanto é que o próprio Deus disse, né? Come o rolo do livro. E ele disse isso a Jeremias, ele direcionou Josué. Todos aqueles que trabalharam para o Senhor viviam indo ao templo, né? Naquela época não tinha a facilidade de Bíblias como tem hoje. Quem gosta de leitura gosta de aprender. Então, esses que têm dificuldade para ler, pode ter certeza que tem dificuldade para ler a palavra, mas que Deus possa abrir, né? Derramar um desejo de você conhecer as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Quando nós procuramos conhecer a palavra de Deus, você está procurando conhecer Deus, né? Porque onde que nós encontramos Deus se não for na palavra dele? É pela palavra que nós sabemos um pouco de Deus, né? Porque ele mesmo disse que não haveria livros para ele se revelar, né? Então a palavra de Deus, e ela se cumpre todos os dias, todos os dias. Por que que nós cremos tanto na palavra de Deus? Porque ela se cumpre, a gente vê que está acontecendo. Não é espantoso para nós o que está acontecendo. Por quê? Porque a palavra de Deus já disse que aconteceria. A pessoa de oração dorme pouco. Não existe intercessor que durma muito. Não existe. Todo intercessor dorme pouco. E o que lembra? O próprio Jesus. O próprio Jesus, ele descansava muito pouco. Tanto é que ele disse, né, que ele não tinha onde repousar a cabeça. Por que ele disse que não tinha onde repousar a cabeça? Porque ele não tinha um lugar. Quem é que não queria receber Jesus? Aquele que estava fazendo milagres, curando. Aquele que estava falando do amor. Aquele que era o amor na terra. Aquele que dava atenção a pecadores. Eu creio que todos queriam Jesus na sua casa, né? Tanto é que Marta estava ali cuidando de agradar ao Senhor, porque estava na casa dela, e Maria estava ouvindo a palavra, né? Então, bonito você dizer para Deus, Deus meu, você já viveu o sentido de dizer que é seu, né? Quando nós dizemos, olha, isso aqui é meu,
não é verdade? Não toca, não mexe, é meu. Então, aqui diz, Deus meu, Rei meu, o sentido de você dizer que Deus é seu, né? Eu fico meditando, então é isso, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que meditar no sentido que ela dá para a nossa vida, no sentido que ela vai dar para nós orarmos, né? Porque aqui o salmista ele estava orando, ele estava louvando, né? Ele estava aqui falando dos inimigos dele, ele estava falando das vitórias, ele estava aqui falando que do Espírito Santo, ele estava aqui adorando. Então os salmos, se vocês já leu os salmos, estudou, os salmos é o que? Uma constante oração e um constante louvor, porque ora o salmista está adorando, ora o salmista está chorando, ora o salmista está pedindo socorro. Interessante, se você estudar os salmos, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, que o Senhor me resgatou, foi pelos salmos. Eu acho que vai abrindo o nosso entendimento, né? Vamos dizer assim, o nosso amor, o nosso querer de saber ali o sentido da palavra, que sentido ela tem na minha vida. Se você pega um livro, vamos ver um romance, né? Mulheres gostam de livros de romance. Antes eu gostava muito, hoje eu gosto dos livros de romance da Bíblia, né? Das histórias de amor que está na Bíblia. Então, aqueles livros de romance que eu gostava, não leio mais. Por quê? Quando você lê um livro de romance, o que você faz? Você procura viver ali a história, não é isso? Ou então, você procura o quê? Querer que aquela história bonita, né, aconteça. Nós temos que entrar na história, nós temos que viver a história, nós temos que querer que a palavra de Deus faça parte da nossa história, da nossa vida. Como você lê um romance, né, as mulheres, aí você vai, aí pronto, já fica sonhando, já quer aquele amor daquele romance, quer viver ali aquela história, né? Então, na palavra de Deus não é diferente, você tem que viver a história. Você tem que colocar dentro daquela história, viver naquele tempo que Jesus estava ali sendo crucificado. Eu entro muito na palavra, né? Então, isso faz você o quê? Viver a palavra e guardar a palavra, né? E sentir a palavra. Então, nós temos que sentir a palavra na nossa vida. Nós temos que sentir, ela tem que fazer efeito na nossa vida. Você tem vontade de evangelizar? Ora, jejua pela sua vida e pede para Deus lhe colocar as armaduras espirituais. Estuda Efésios 6:10. As pessoas pensam que evangelizar é somente entregar um folheto. Não, o evangelismo é uma guerra espiritual. Através do evangelismo, vidas vão para a casa do Senhor, vidas são alcançadas. Então, toda a guerra tem um preparamento. Porque às vezes você quer entrar numa batalha sem preparamento. Por que que muitos estão caídos? Por que que muitos estão feridos? Porque tem aquele amor para evangelizar, para fazer a obra, entra em lugares que não está preparado. É uma guerra espiritual. O Senhor, ele é poderoso. Ele é o Deus poderoso acima de todos os deuses, não é isso? Mas nós sabemos que o nosso adversário também tem um poder no limite dele. Então eu tenho que conhecer ali como eu posso guerrear com esse ser espiritual que guerreia contra quem? Os filhos de Deus, né? Lembra Adão e Eva, aonde o inimigo foi tentar? Com os filhos de Deus, não é isso? Então o adversário ele sempre vem guerrear conosco. Ele sabe que ele não vence Deus, ele sabe que ele já é derrotado, mas a função dele é querer nos derrotar. Então nós sempre temos que estar preparados nas batalhas, temos que estar preparados para evangelizar, para orar, para ler a palavra. É linda, a palavra de Deus tem passagem que nos assusta, né? Que nos dá medo, principalmente, né, a grande tribulação, principalmente ali as tentações que vêm para nos tentar. Então a gente vai estudando a palavra, Senhor, eu vou conseguir vencer nessa prova, Senhor, eu posso te negar,
né? Não me deixa te negar. Então ali a palavra de Deus, ela vai te despertando ali o entendimento, vai colocando temor, vai colocando vigilância, vai aumentando tua fé. Tem pessoas que dizem assim: eu tô sem fé. Não lê a palavra de Deus, não vai ter fé. A palavra de Deus é um livro onde mais é exercitado a fé. Do início ao fim, a fé está sempre ali, predominante na palavra de Deus, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a palavra de Deus, quando você medita, quando você guarda no teu coração, então você está ali sempre alicerçado na fé, a fé inabalável. Quantas lutas vêm para você perder a tua fé, para você não ter fé, mas como a palavra de Deus está guardada no teu coração, eu digo por experiência própria. Então a palavra de Deus, ela nos alicerça, ela aumenta a nossa fé, ela nos sustenta, ela é a nossa fortaleza. E então, se você quer ter fé, busca a palavra de Deus. Irmã, eu não gosto de ler. Então ouve a palavra de Deus, né? Hoje tem uma facilidade para ouvir. Não sei, Deus me deu uma palavra na madrugada, né? Deixa eu possa falar com você na Santa Palavra, que o Espírito Santo de Deus possa se mover nesse momento através da palavra, acrescentando a fé, acrescentando entendimento naquilo que precisamos e que você possa sair daqui renovado, cheio de fé, cheio de poder de Deus. A palavra de Deus é poder de Deus na nossa vida. Quando você sabe o efeito da palavra, 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 21. Aqueles a quem Deus chama. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes, pela loucura da pregação. Agora eu estava pregando loucamente, você entendeu? Eu estava falando o quê? Aos olhos humanos é loucura viver sem remédio, não é? E eu estava falando aqui alguma coisa que é loucura para os seres humanos. Mas como que eu vou viver sem remédio, né? Viver de fé. Então é isso aqui, ó, que o Senhor está falando. Essas loucuras que nós cristãos às vezes fazemos. Tem muito cristão que é louco, que vive aqui essa loucura. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, para eles, nós somos os loucos, os errados. E pela palavra, nós não somos loucos, nós vivemos de fé, entendeu? Meu Deus, Deus é maravilhoso, né? Então, diz aqui, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então, interessante, né? Uns pediam sinais, os judeus, e outros pediam sabedoria. Agora você com sabedoria, você alcança ter sinal. Então, por que não pedir sinais e sabedoria, né? Porque os sinais de Deus, eles sempre vão aparecer. Por quê? Porque ele tem que mostrar para nós que ele é real. Então, sempre o Senhor dá um sinal para você. Senhor, eu preciso fazer aquilo. Me dê um sinal se tu és comigo. Se eu devo fazer, Senhor, eu quero uma resposta. Me dê um sinal. Então, o Senhor sempre vai dar sinais a nós do que devemos fazer, do que estamos vivendo, do que está acontecendo, do que vai acontecer. Tanto é que a Bíblia, a palavra de Deus, é cheia de sinais. E o que nós vemos agora no mundo, sinais que está acontecendo, que a palavra de Deus está se cumprindo todos os dias. Então, os sinais estão aí da vinda do Senhor, os sinais estão aí do anticristo, os sinais estão aí do arrebatamento. Então, há a palavra de Deus e sabedoria. Então, uns pediam sinais, outros pediam sabedoria, mas nós devemos pedir os sinais, sabedoria, entendimento, fé. Nós devemos pedir discernimento para saber de quem vem de Cristo, quem não vem de Cristo, né? Porque
nos últimos tempos, se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Então significa o quê? Que muitos serão enganados. Por quê? Por causa dos sinais, por causa de prodígio, por causa de milagres, pessoas que fazem ali os milagres, os sinais, mas que não tem o que? O Salvador, que não tem o que? Que não fala no arrebatamento, que não crê no arrebatamento, que não crê no final do mundo, né? Ficam zombando, o mundo não vai acabar não. Desde criança que eu sei, que eu escuto que o mundo vai acabar e nunca que acaba somos nós, né? Eu já escutei muito isso. E também o que? Jesus, né? Ficam falando, desde quando eu sou criança que eu escuto que Jesus vai voltar e ainda não voltou. Mas se você observar pela palavra os sinais que estamos tendo da vida do Senhor, não é os sinais do passado. Não é os sinais que você teve quando era criança, quando era adolescente, jovem, né? Então, os sinais de hoje estão mais profundos, estão mais vivos, mais mostrando, comprovando que a vinda do Senhor está próxima, né? Essa inversão de valores, o certo sendo errado, o errado sendo certo, né? Essa pregação que Deus é amor, esquece de dizer que Deus é amor, mas ele é justiça, né? Esquece de dizer que Deus salva, mas eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que reconhecer que Jesus é o meu Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Que a palavra de Deus te cura. A palavra de Deus te dá sabedoria e entendimento. A palavra de Deus te dá fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E muitos são curados através da palavra de Deus. Então aqui está dizendo, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, né? Então, os judeus, eles estão esperando a vinda de Jesus. Eles estão esperando a vinda, e Jesus já veio a primeira vez, não é isso? Então, para eles, isso aqui, a cruz de Cristo, é escândalo para eles. Entendeu? Aqueles que ainda não tiveram entendimento que Jesus já veio e que voltará agora para ter o arrebatamento, ele não virá para carregar uma cruz, ele virá sim para buscar a igreja dele, a noiva dele. Então aqui, aleluia, Jesus, esses ainda não têm o entendimento e eles ainda estão esperando Jesus como se fosse a primeira vinda dele. E nós sabemos que não é a primeira vinda dele. E aqui diz o quê? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos o Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é a sabedoria que precisamos, a palavra de Deus. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregavam a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. E o que nós estamos fazendo? Pregando a Cristo, a palavra de Cristo. Essa sabedoria que vem de quem? De Cristo, não é nossa. É vindo quem? De Espírito Santo, do Espírito Santo de Deus. Eu vejo muitas pessoas entrarem aqui e falar: irmã, você sabe, irmã, tu tem uma sabedoria, irmã, sempre eu vejo aqui na rolagem, vocês sempre colocar, né, isso, vendo isso na minha vida, mas da onde vem essa sabedoria? De Cristo, do Espírito Santo. Aonde eu adquiro essa sabedoria? Na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus... Então, a palavra de Deus nos dá sabedoria, darmos entendimento, sabedoria para ser uma esposa, sabedoria para ser mãe, sabedoria para tratar com vidas, sabedoria, meu Deus do céu, quanta sabedoria nós precisamos. Nós precisamos da palavra de Deus incessantemente para vivermos nesse mundo, porque
para nós não sermos enganados. Enganados. Você pode até não ser um pregador da palavra, uma pregadora da palavra, mas você tem que ter sabedoria e entendimento da palavra. Você tem que saber se o que estão falando para você está dentro da palavra de Deus, que se comprova ali nas escrituras e que se comprova também materialmente, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela não está nesse livro, ela sai do livro para a nossa vida. Ela sai do livro, né, das escrituras e o que? Na prática da nossa vida. E quando ela sai do livro para o nosso coração, guardada no nosso coração, o que acontece? Acontece milagre. Que milagre de transformação. Que milagre de vida, que milagre de entendimento, de entender as coisas materiais, as coisas espirituais, de ter entendimento que a morte para os cristãos significa vida, a vida eterna, né? Então, por isso que muitos cristãos tem cristãos que estão preparados para descer a sepultura, por quê? Porque sabe que irão viver a vida eterna, não tem medo da morte, não tem medo. Então, aquele que tem medo da morte ainda não tem entendimento da vida. Que vida? Da vida eterna, da vida com Cristo, da vida que o Senhor nos prometeu, né? Que temos quando nós temos Ele na nossa vida, essa vida eterna. Então, estamos entendendo? Vocês estão entendendo? Estão entendendo o poder da palavra de Deus? Como precisamos dessa sabedoria não humana, mas a sabedoria divina que nos revela ali por que estamos passando por isso, por que estamos vivendo por isso, por que nós temos que ter fé, por que nós temos que reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, por que temos que reconhecer Ele como Salvador, porque reconhecendo Ele como Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus por causa do seu Filho, através de Jesus nos tornamos filhos de Deus. Entendemos? Tudo está na palavra de Deus. Então, você que não gosta de ler, se esforça para ler a palavra de Deus. Então, se esforça para ouvir a palavra de Deus, né? Pegam esses aplicativos que tem da Bíblia, que tem os áudios, né? Não sei se é gente que não tem a visão, mas consegue ler a palavra de Deus. E sabe por quê? Porque naquele grande dia não haverá desculpa para nenhum de nós dizer: ah, Senhor, eu não sabia que eu tinha que ter o Senhor no meu coração para ter a vida eterna. Naquele grande dia, ninguém vai poder dizer a Jesus: ah, Senhor, eu nunca ouvi falar de ti, porque o que mais a gente vê, escuta, é falar do Senhor Jesus. Hoje a mídia, né, abriu esse espaço, Jesus abriu essa porta para nós. Então, né, através da internet, a palavra de Deus vai em muitos lugares mesmo que ainda era dificultoso para chegar ao acesso. Então, a internet conseguiu fazer isso. Então, ela é usada por mal? Muitas vezes é, mas ela é usada também por bem, né? Então não haverá desculpa, ninguém vai poder dizer: não, Jesus, eu não ouvi falar o teu nome, nunca me visitaram, né? Nunca me convidaram, Jesus, nunca falaram de ti para mim. Isso ninguém vai poder dizer para Jesus. Ah, eu não sabia que eu precisava de ti, não sei como é que você fala com o Senhor, né? Que eu precisava do Senhor, que eu precisava, Jesus, reconhecer que tu era o Filho de Deus, para mim me tornar filha de Deus, para deixar de ser bastarda e se tornar filha. Você está ouvindo, Ritinha? Amém, querida. Então, o que? Deixa eu ver onde eu parei. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. É a maravilha de Deus, é isso que eu fico maravilhada, né? A palavra de Deus é uma, vamos ver, é uma loucura, né? Porque a fé é loucura, a fé é sobrenatural. Quem vive da fé vive de loucura. Imagine, você, não, eu não vou tomar isso, mas eu estou falando viver de fé. Não fazer porque eu estou dizendo para você fazer. Entenda.
É você ter fé que vai acontecer o teu milagre, crendo que Jesus pode fazer o milagre, entendeu? Preste bem atenção. Então aqui diz o quê? Mas para os que são chamados, não. Mas nós pregamos Cristo crucificado, não, deixa eu ver. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Interessante, né? Então aqui diz, porque vede, irmãos, a vossa vocação. Pai do Senhor, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu o quê? As coisas loucas deste mundo. Interessante, né? Para confundir as sábias. Eu sou uma louca, e eu era muito louca mesmo em algumas atitudes. Atitudes que eu fazia, que eu digo, Senhor, isso é loucura, como é que eu estou fazendo isso? Como é que eu tenho coragem disso? Entendeu? Como é que eu consegui? Senhor, eu tenho coragem de falar isso, né? Acho que eu já contei um testemunho, eu acho não, eu contei um testemunho, não sei se vocês estavam aqui, uma situação que eu vivi, eu era meia louca para falar ali para o meu chefe que ele estava errado. E isso, por eu falar para ele, né, que ele estava agindo errado com os funcionários, ele disse assim, você é corajosa, né? Por isso que eu gosto de você, porque você fala a verdade. Interessante isso. Então era loucura eu chegar com o meu chefe e dizer para ele, olha, tá errado. O senhor está errado, o senhor sabia que se eu pudesse fazer assim, eles iam trabalhar melhor, iam trabalhar mais alegre, mais felizes. Tanto é que mudou ali a situação, entendeu? Então é isso que a palavra de Deus faz, a gente sermos loucos. Falar a verdade é loucura. Agora imagine só, teu esposo está te traindo. Aí, né, não sei qual motivo, chegou, caiu na tentação. Quem sabe ele era um homem ali que estava fiel a você, que estava te amando, que estava vivendo maravilhosamente com você. E de repente acontece algo, aquele homem lá se envolve com outra mulher que nem ele sabe por que fez isso. E aí ele chega com você e diz, olha só o que o Espírito Santo está falando. Aí ele chega com você e confessa para você, eu estou vivendo algo, está acontecendo algo comigo. Chegou uma mulher perto de mim e eu estou sentindo algo por ela. E o que você faria? Você seria louca, você seria sábia. Aí você, com a sabedoria de Deus, que é loucura para os homens, você ia dizer para ele, vamos orar. Vamos orar para que saia esse sentimento, para que esse sentimento não cresça na sua vida. Vamos orar porque isso não vem de Deus, né? Nós vivemos bem, então isso não vem de Deus para a tua vida. Aí você ia dizer assim, não, isso é loucura, eu ia mandar ele embora, eu ia fazer aquela guerra. Então, tá entendendo? Para tuas amigas seria loucura, que eu ia mandar ela embora, não é? Então é isso que o Senhor está falando. Que aí usar a sabedoria de Deus para a vida humana se torna loucura, loucura. Então essa atitude de uma mulher, o marido chegar com ela e contar, olha, está acontecendo isso, isso e isso. Aí ela vai dizer, tá bom, vamos orar. Eu tenho certeza que isso é uma tentação, que isso vem do maligno, procure vigiar, aí lá você entra em oração com seu marido e graças a Deus o mal não prevalece. O engano terminou, o encantamento terminou, o encantamento caiu por terra. Aí você vai, né, e conta aí essa experiência para alguém, aí a pessoa que não tem sabedoria de Deus, aí acaba dizendo que eu ia fazer isso nada, eu não, me traiu, eu não perdoava. Você passou por isso? Eu também passei, Camila. Ah, meu Deus, a gente passa por situações porque depois a gente vai sabe por quê, né? Você passou por isso, eu também passei.
Quando você tem uma vida de oração, ninguém te trai. Ninguém te trai. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala. Então eu passei por uma experiência que quando eu estava com alguém, quando uma mulher chegava interessada, o Espírito Santo falava logo, olha, tá interessado. E eu chegava com uma pessoa e dizia, olha, vigia, porque tá interessado em você. Eu chegava naturalmente, falava isso, entendeu? Sem raiva, sem problema, sem nada. Eu chegava e dizia, olha, tá interessado em você. Vigia. Ou se fosse comigo, eu também falava, vamos orar, porque essa pessoa está muito próxima de mim. Essa pessoa está me elogiando muito, né? Homem casado, quando elogia muito uma mulher, pode ter certeza que o inimigo está trabalhando ali na mente dele. Quando o homem começa a elogiar mais as mulheres fora de casa do que a sua esposa, meu Deus, é uma brecha. Você sofreu, Camila? A gente sofre, mas o Espírito Santo, ele sustenta, né? Porque a traição, ela dói, querendo ou não, dói, né? Mas também, se você tiver essa sabedoria, que aos olhos humanos parece loucura, né? Nada, vamos separar, vamos acabar, me traiu, faz aquela guerra toda, acabou, acabou. Destruiu algo que não era para ser destruído, entendeu? Porque o maligno veio para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos muitas das vezes sermos essas loucas, né? Mas é louca de perdoar alguém que traiu, de falar, olha, você está me traindo. Vamos orar porque isso não é de Deus. Não parece loucura? Parece, né? Parece loucura. As coisas de Deus parecem loucura mesmo. A palavra de Deus é tremenda, né? Eu fico maravilhada com a palavra de Deus. E eu gosto de viver essas loucuras aqui. Ai, meu Deus do céu. Não sei se vocês estão me entendendo, mas eu creio que vão entender, né? E eu creio que tem pessoas que entendem, sim. Duas coisas que mais dói, a traição e a morte. Eu vou dizer uma coisa para você. O que mais doeu em mim, o que mais doeu em mim não foi a traição, mas a morte, sim, né? O que mais doeu em mim é saber que alguém morresse em Cristo, dói, né? Que não quer saber. Agora, eu já tive experiência com traição e confesso para você que não foi tão dolorido para mim. Não, nem eu entendo, sabe? Vamos dizer assim, eu vejo que todos nós podemos errar, todos nós podemos cair em tentação. Por quê? Porque a própria palavra de Deus diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então, assim, eu digo na minha vida particular, a minha experiência, a traição, eu já vivi traição estando em Cristo, né? Com o entendimento da palavra. Já vivi, e tentei resolver a situação como a palavra me ensinou, como a palavra me ensina, como eu aconselho casais, entendeu? Então, assim como eu aconselhava casais, eu procurei aconselhar a pessoa envolvida, a outra mulher, e com quem eu vivia, né? Você acredita isso? Talvez você não acredite, porque parece loucura, né? Parece loucura. Então, a minha experiência com traição, a traição em si, nunca foi doloroso para mim. Porque eu sempre entendo que nós podemos errar. Nós podemos errar. Agora, você continuar, né? Aconteceu a traição a primeira vez. Amém. Chegamos ali no perdão. Chegamos ali no entendimento. Não foi para frente, né? Não houve final. Agora você continuar teu relacionamento e novamente voltar a ter a mesma prática, aí já é diferente, né? Aí já virou o quê? Uma escolha. Você escolheu viver essa relação com a esposa e com a outra, né? Saiu, resolveu, foi perdoado ou perdoada, né? Então, e aí o que acontece? E em vez de você não praticar mais, você continua praticando, continua se envolvendo. Então, tudo há um limite.
Então eu não posso fazer do pecado uma escolha para minha vida. Pecar, todos nós pecamos. Errar, a própria palavra diz que podemos errar. Mas eu continuar no erro se tornou o quê? Uma escolha de vida para mim. Eu escolhi estar naquela prática. Eu escolhi viver aquela prática. Então aí já é diferente. Aí a gente já tem que resolver, né, a história. Porque eu acredito que o amor, ele não é para viver em traições, não é verdade? Mas, como nós somos carne, podemos sim errar, falhar, cair em tentação, mas podemos nos arrepender, reconhecer o erro e continuar e não errar mais com o seu esposo, com a sua esposa. Mas isso é loucura, principalmente no mundo de hoje, né? Hoje o que mais você escuta é dizer, deixa logo. Não, não perdoa. Não, e vai lá, quer quebrar a cara da outra, quer quebrar, ou então quer se matar, quer tirar a própria vida. Verdade? Então, a traição para mim não dói. Agora, a morte, sim, né? É a morte, quando o Senhor colhe alguém que eu amo, ah, meu Deus do céu, dói, eu começo a chorar, meu Deus do céu, Senhor, tu disseste que a gente tem que se alegrar no luto, né? Tá lá em Eclesiastes, que não, nós, por quê? Porque a gente sabe que eles não morreram, e sim, aquele que está em Cristo, você orou e perdoou, que bom, né? Isso é sabedoria, Isadora. É verdade. Então, isso tudo a gente aprende com que? Aonde? Na palavra de Deus. Mas uma coisa que eu nunca gostei na minha vida foi de brigar, né? Por sentimento, por isso, de fazer confusão com os outros. Não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Não, eu sempre abri mão do que era meu. Tá, tu quer? Tá bom. Se te quiser, pode ficar, né? Então eu tive uma experiência assim. Eu não era casada. Alguém estava gostando de mim. Ah, tá tudo bem. Estávamos ali, né, conversando, tudinho. Aí chegou uma garota perto de mim e disse assim: ah, eu gosto do fulano, do ciclano, e ele vai ser meu. Eu disse: tá bom, se ele te quiser, vai ser teu. Entendeu? E ela queria brigar comigo, meu Deus do céu, eu nunca briguei com ninguém, sabe? Aí, interessante, que nesse dia ela veio mesmo para brigar, para me bater por algo que eu nem sabia que estava acontecendo, e Deus é tão bom, tem tanto cuidado com a minha vida, que as minhas amizades tomaram as minhas dores, né? Epa, não, aqui não. Mexer com ela vai mexer comigo, porque eles me conheciam, eles sabiam quem eu era, que eu não era de guerra, nem de briga, nem de nada. E eu peguei e disse para a garota: se ele te quiser, fica, fica. Eu não quero ninguém que quer outro alguém, né? Eu acho, sabe, tem umas coisas loucas que eu vivi e graças a Deus, né? Ela não ficou com ele, é claro, e nem eu fiquei, porque depois eu mudei de lugar, eu mudei de lugar, de bairro, ficamos distantes um do outro. Ele acabou casando com outra pessoa e eu com outra pessoa, e ele não foi nem dela nem meu. Mas eu não vou brigar por ninguém, não, não brigo por ninguém. Ah, tá querendo? Se ele te quer, fica, entendeu? Eu entendo assim. Mesmo que eu ame, eu abro mão, porque eu acredito que o amor, você tem que amar, mas você tem que ser amada. Eu acredito isso. Eu nunca vivi isso. Não me ama? Tá amando alguém? Então vai ser feliz. Sofri, chorei, né? Mas esqueci. Fui curada da dor, fui curada do, entendeu? Então eu quero que aquilo para minha vida que me quer. Eu quero amar aquilo que me ama. Se não me ama, se está em dúvida, se quer viver dois relacionamentos, sinto muito, não tem como, né? Viver dois relacionamentos. Errou, tenho perdão, mas não vamos continuar no erro. Agora errou, aí depois lá vem com outra, não é verdade? Não por nada não, não brigo não. Sabia? Eu não brigo por nada, nada na minha vida eu brigo. Nem por amor, principalmente por amor, que eu não vou brigar. Amor a gente não briga, a gente não disputa amor, não é verdade? O amor é para ser vivido, não é para ser disputado.
né? Quem que vai vencer? Ai, quem vai ficar com ele? Quem vai ficar com ela, né? Aquela disputa toda, aquela guerra toda sem necessidade. O amor tem que ser espontâneo, tem que ser vivido, tem que ser recíproco, tem que ser um ao outro. Se não existe esse amor um ao outro, sinceramente, eu não continuo uma relação. Se tem ali, se já mostrou que não tem respeito, que não tem amor, que não tem ali, que não corresponde, segue em paz. Mas viver, tanto é que a própria palavra de Deus diz que nós não podemos amar dois senhores, porque um vai sofrer, não é verdade? Vai sofrer. Então, assim é no casamento. Não tem como você amar duas mulheres. Tem homem que ama até três mulheres. Ama entre aspas, né? Que eu não sei que amor é esse. E tem pessoas que vivem isso. Ama, não sei quanto. Acha que ama, porque na verdade ele não ama. Ele usa, acaba usando as três. Na verdade, acaba usando as duas. Mas quando ele tá com uma, a outra tá sofrendo. Agora imagine só. Vamos comparar aqui. Final de ano. Aí aquele homem tem duas mulheres. Aí final do ano ele tem que escolher ficar com uma das duas, não é verdade? E uma das duas vai o quê? Sofrer. Por isso que não podemos amar dois senhores, nem duas mulheres, nem dois homens. Tá entendendo? Simples assim. É você que confunde, é você que quer complicar, é você que quer viver algo que o Senhor nem quer que você viva. E aí, às vezes as pessoas dizem, ai, mãe, então tu concorda no divórcio? Eu concordo que você tem que amar e ser amado. Isso que eu concordo. Porque se o teu relacionamento tá levando a perder a tua salvação, sinto muito. A melhor coisa é viver sozinho. Porque uma pessoa que vive no adultério, o que está dizendo? Vai perder sua salvação. Somos salvos porque aceitamos Jesus. É pelas obras. É por Jesus, não é pelas obras. Mas lá em Apocalipse diz que os adúlteros não entrarão no reino do céu. Então, não é porque eu aceitei Jesus, mas eu adultério, então eu vou estar o quê? Anulando a palavra jamais vai ser anulada. Eu aceitei Jesus, e aí o quê? Comecei a entender o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que vai me levar ao céu ou ao inferno. Então, os adúlteros, os mentirosos, não entrarão no reino do céu. Não é porque sou salva por Jesus que eu vou ter uma vida de pecado. Eu tenho que ter uma vida de arrependimento, uma vida sendo transformada a cada dia, né? Cada dia somos transformados pela palavra. Meu Deus, eu fico olhando como que Deus faz eu falar cada coisa, cada experiência da minha vida, né? Mas Ele sabe conversar com vocês. Os fornicadores não entrarão no reino dos céus, fofoqueiros, mentirosas, os feiticeiros, feiticeiro. Se você ora contra a vontade de Deus, você já se torna um feiticeiro. Por isso que nós temos que orar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se eu oro pedindo aquilo e não é vontade de Deus, se torna uma oração de feitiçaria. Entendemos? Então nós temos que ter cuidado, porque as pessoas acham que os feiticeiros são aqueles que trabalham não sei com quem, não sei mais com aquilo, não sei com aquilo outro. E se você vive numa vida de rebelião, de rebeldia, você já é um feiticeiro. A tua oração se torna feitiçaria. Entendeu? Então, às vezes as pessoas não têm esse entendimento, mas sempre Deus está revelando, está ensinando, está falando conosco. Então, toda rebelião, quando vai orar, se torna uma oração de feitiçaria. Por exemplo, se eu não perdoo, aí vou lá orar. O que o Senhor diz? Que antes de eu dar a minha oferta, eu tenho que me reconciliar com meu irmão, né? Tenho que estar com meu coração limpo. Perdoei. Eu acho que no início da live eu falei, né? Eu tenho uma dificuldade de estar perto de pessoas que eu descubro que elas mentiram para mim. Quando elas... se é defeito, Deus vai me corrigir, Deus vai fazer eu poder... Mas dificuldade como? Eu me aborreço com essas pessoas que querem ali manter uma mentira, que querem viver de mentira. Eu não consigo mesmo, me dá algo,
Não quero estar perto, não quero. Orar por elas, claro que eu oro. Senhor, liberta essa vida, Senhor, faz uma obra nessa vida. Senhor, tá vivendo de mentira, tá enganando os outros, Senhor. Então, orar, vou estar orando. Mas ter confiança, tá próximo, não vou ter, eu não consigo ter. Eu tô falando eu, né? Isso eu não consigo superar na minha vida em viver perto de pessoas assim, porque é como se para mim elas qualquer hora fosse dar o bote, entendeu? Que está ali como uma serpente querendo derrubar alguém, então eu fico ali numa vigilância, fico ali, vou me afastando para mim não cair nessa tentação. Entendemos a palavra de Deus? Você entendeu que o Senhor pega é, as coisas loucas, né? Nós vivermos obedecendo a palavra de Deus, perdoar a traição, né? Conversar com teu esposo, você está me traindo. Não tem como um homem enganar uma mulher. Eu acredito que uma mulher ainda pode até enganar um homem, sabia? Porque os homens não são tão atentos nos detalhes. Mulher já é atento ao detalhe, não é verdade? Mulher olha o detalhe do teu sapato. Mulher olha o detalhe da tua roupa. O interessante, quando você vai para a igreja, as mulheres sempre olham para a roupa das mulheres, né? Aquelas mulheres que entram na igreja com essa visão. E os homens não. Os homens não querem saber se o outro tá com uma camisa bonita, se o outro tá com a camisa repetida todo dia. Às vezes ele nem observa. E a mulher observa que aquele homem tá todo domingo com aquela camisa. E o homem não observa isso. Então, eu acredito sim, estou falando isso, sou mulher, não estou contra mulheres. Mas a mulher consegue sim, entendeu? E o homem não. Ele demonstra rapidamente. Rapidamente. É, Ritinha, é verdade. Até para o sapato, né? Eu digo que uma mulher, ela não se arruma para o homem, né? Assim, as solteiras, é claro. As casadas também, né? Elas se arrumam para o marido. Elas se arrumam para outras mulheres, porque as outras mulheres é que vão observá-las. O homem não tá nem aí se ela tá bonita, se não tá. O homem, eu não sei o que chama a atenção do homem, né? Mas pode prestar atenção, pode, sabe o que é isso? A experiência de aconselhamento, de pessoas que conversam comigo, de pessoas que contam suas histórias, suas experiências, que pedem ajuda na palavra. Então eu vou aprendendo, vou vivendo, umas coisas eu vivi, umas coisas alguém viveu e participou para mim, né? E, e é isso que vivemos. Mas o importante, às vezes temos que viver essa loucura da palavra. Até nos sapatos, até nos sapatos. Meu Deus do céu, incrível. Mulher, olha, eu, sinceramente, né? Mas que o Senhor liberte, que a nossa visão vá além para a visão de Deus, né? Que nós possamos ter a visão do Senhor. Então, vamos aqui. Quem chegou aí que eu não vi, né? Que eu estou aqui interdita na palavra. Vocês foram aí subindo os comentários. Alguns eu li. Seu marido voltar para casa, né? Amém, Sabrina. Eu também quero estar longe e orar também. É verdade. Não tem como não estar perto de pessoas que vivem na prática da mentira. Eu não consigo. Se isso é um defeito, eu preciso ser liberta. Eu não consigo estar perto, me aborrece, sabe? Eu não sei se é espiritual, não sei o que é, não sei se é de mim, mas se aquela pessoa que tá ali, que vive na mentira, estiver no mesmo lugar, meu tchau, vou embora, tô saindo. Por quê? Porque você sabe que só sai mentira daquela boca, daquele coração, e a gente quer viver a verdade, né? A verdade. Nua e crua. Até botei um vídeo de um senhor ali que eu gostei de acompanhar ele, e eu botei um vídeo aí no meu perfil que fala sobre a verdade e sobre a mentira. Do Brian, né? Tá com febre aí que tá vivendo um relacionamento de traição, né?
Meu Deus do céu, dói? Dói, claro que dói. Mas não é porque que dói que nós vamos tirar a nossa vida, que nós vamos viver infelizes. Se dê valor, se ame, né? Se ame. Tem pessoas que entram em depressão porque viveram a traição. Então, a palavra de Deus, ela nos dá alicerce para sobreviver em tudo que tivemos que viver. Quem é que me faz me levar à depressão? É a situação ou eu? Eu. Se eu aceitar viver aquela situação, viver aquela vida de depressão, de tristeza, se eu aceito isso no meu coração, no meu entendimento, eu vou entrar em depressão. Mas se eu passo por uma luta, como eu passo várias vezes, meu Deus do céu, guerras e guerras e guerras e guerras, né? Então, se eu for aceitar a depressão na minha vida, se eu aceitar, eu vou viver a depressão. Mas se eu não aceito, eu não vivo depressão. Então, tudo isso depende da sua aceitação. Por isso que eu digo, você vai aceitar a dor da traição? Vai viver aquela dor. Não tem como não viver a dor da traição. Dói sim, lógico que dói, mas não vai deixar aquela dor ser uma depressão na tua vida, destruir a tua vida. Primeiro, se quem te traiu foi a outra pessoa, não é verdade? Então, não foi você que errou. Você não tem por que estar em depressão. Se você tiver o entendimento da palavra de Deus, você vai continuar em paz, porque não foi você que errou. Não foi você que praticou o ato ali errado, entendeu? Então, aquela pessoa era que era para estar preocupada em se consertar, em poder corrigir sua vida. Então, é isso que nós temos que entender. Não aceite a depressão na tua vida. Você tem a Jesus que não deixa você viver em depressão. Você tem a Jesus que te ajuda. O próprio Jesus, imagine, tudo que ele viveu na terra, se ele tivesse entrado em depressão. Teve um momento de tristeza. O próprio Jesus teve esse momento de dor, esse momento que o seu próprio suor se tornou sangue, o próprio momento que ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Imagine como que Jesus não estava vivendo naquele momento ali, que ele sabia que o que viria para ele. Amanda, bom dia, Pai do Senhor. Então quer dizer, o próprio Jesus não entrou em depressão, ele era carne, ele foi traído, foi negado, ele foi vendido, né? Foi vendido. Pedro negou 3 vezes. Então, praticamente, Jesus viveu ali. Foi rejeitado pelo seu próprio povo, não foi aceito como filho de Deus, não foi aceito como rei dos reis, não foi aceito como salvador. Então, o próprio Jesus, imagine, ele na carne entrasse em depressão. Então, ele é o exemplo que nós podemos vencer sim. Todo o mal que vem para nos colocar em depressão, para nos colocar em derrota, e Jesus continuou firme e forte. E nós vamos continuar firme e forte nele, entendeu? Nele. Então, as lutas que vier para a sua vida, não é para você se desesperar, não é para você desistir da sua vida. Vai chorar, vai mostrar para o Senhor: ai, Senhor, não aguento mais. Ele vem e te renova, ele vem te dar a mão, ele vem te carrega, ele vem te ajuda, ele vem e não deixa você parar. Então, ele sempre vai estar com você. Então, você não vai ser derrotado, tá desanimado, ele vem te dar ânimo na nossa vida. Nós precisamos estar firmes na rocha. Nós precisamos estar firmes em Cristo. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa coluna. A palavra de Deus é o nosso alicerce. A casa firmada na rocha e não na areia. Está preparados para tudo que vier. E esse preparamento está em Cristo, está na palavra de Deus. Nunca sabemos o que vamos passar, né? Ou traições, ou abandonos, ou enfermidade. Nunca sabemos, mas nós temos que estar preparados para as situações que nós temos que viver, entendeu? E esse preparamento, nós só temos com Cristo. Nós só temos através da palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, verdade. Somente com Ele teremos essa fortaleza para vencer as adversidades do dia a dia, as lutas, as dores, as traições, as
as perdas, né? Na nossa vida não é só ganhar, ganhar, ganhar. Às vezes nós perdemos sim, mas o Senhor nos dá ali fortaleza para vivermos ali as perdas e depois outro dia você já está ganhando alguma coisa, você já está tendo uma vitória. Amém. É Miriam, que o Senhor faça milagre na sua vida. Eu creio no Deus de milagre, né? Eu creio no Deus que tudo pode. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio no Deus, aleluia, Jesus, que muda a nossa. Eu creio no Deus que transforma nossa. Eu tenho um Deus que renova a aliança. Eu creio num Deus, Angelita, que o Senhor possa te dar sabedoria. Interessante, né? As pessoas, elas não têm controle na sua vida financeira. Você ganha um salário, aí muitas das vezes você quer gastar 3 salários. Eu aprendi assim, eu tenho que fazer uma conta, pago aquela conta, depois eu faço outra conta. Aí tem pessoas que não, que ficam acumulando contas e contas e contas, e quando pensa que não, você não consegue pagar todas as contas. Então nós temos que ter sabedoria para administrar. Lembra de José? José ele teve sabedoria para administrar. Teve tanta sabedoria que ele conseguiu viver, que ele conseguiu ajudar um povo num tempo de quê? De fome, de fome. Então ele ali, ele se preveu para a fome. Ele guardou, ele abasteceu, entendeu? Então precisamos de sabedoria. Aí as pessoas entram nas dívidas, porque se tem dívidas, quem foi que fez as dívidas? Foi eu, não foi? Então eu tenho que fazer dívidas na medida que eu posso pagar. Porque se eu fizer uma dívida excedendo aquilo que eu tenho para pagar, vai chegar no desespero. E isso não é fé. Eu não posso fazer dívidas pela fé. Ah, eu tenho fé que eu vou comprar isso e começo a comprar, porque eu tenho fé que vai ser pago. Isso é falta de prudência, né? Então temos São que Paulo, ser prudentes. Oh, misericórdia, Jesus. Entendemos, entendemos. Então as situações que nós vivemos é nós mesmos que causamos. É nós mesmos que não temos sabedoria e entendimento e não temos discernimento, não temos domínio próprio, vai fazendo conta. Como dizia a minha mãe, não adianta descobrir um santo para cobrir outro. Minha mãe falava isso. Não sei se vocês já escutaram esse ditado. Aí tem gente que pega, né? Esse dinheiro é para pagar tal conta. Aí você faz outra conta, outra conta. Aí chega a dívida daquela conta e você pega aquele dinheiro que era daquela conta para pagar a conta nova. Aí ficou faltando o quê? O dinheiro para aquela conta. E aí a dívida vai. É mesmo que você diz assim, ó, hoje eu não posso te pagar, mas para o mês eu te pago. Aí você faz outra conta, aí você não paga a conta que estava devendo e nem a conta nova. Ah, tem gente que tem uma pessoa que diz bem assim, eu conheço uma pessoa que diz assim, eu devo e não pago e não nego a ninguém, como se fosse uma glória, como se fosse uma honra dizer isso. Olha como a pessoa é tão cega, né? Que diz, eu devo, não pago, né? Não temo a ninguém. Uma coisa assim, esqueci. Eu devo, não pago, não temo a ninguém. Eu acho que é isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos que ser prudentes, nós temos que ter discernimento, nós temos que ter o Espírito Santo na nossa vida, para nós não trazer problemas para nós, trazer dívidas, preocupações, já basta a preocupação do dia que temos, né? As lutas que nós enfrentamos a cada dia, entendemos? Então vamos aprender, né? Vamos aprender a viver nesse mundo que já está aí cheio de dificuldade. Devo, não nego, pago quando puder, né, Bruno? Espero que você não faça isso. É isso mesmo, Bruno, é esse ditado. Devo, não nego, pago quando puder. E, sinceramente,
Eu não tinha gravado isso, pra você ficar rindo, né? Mas é sério, Bruno. Eu não tinha gravado isso. E eu escutei uma pessoa que cristã, que se diz cristã, com esse ditado e com essa prática. Aí foi que veio a lembrança que existe sim esse ditado. Infelizmente, e existe pessoas que vivem isso, como se fosse algo certo a se viver, né? Você tá vendo? É aquelas pessoas que vivem a mentira, achando que a mentira é certa, né? Então, vamos ter cuidado, vamos vigiar, vamos pedir sabedoria, discernimento do Espírito Santo. Tem alguém nessa rolagem a qual o Espírito Santo está te chamando para você voltar para Jesus, porque você sabe que Jesus está voltando. Basta você dizer: eu quero. É, também faz, mas eu quero dizer para você, quando nós temos o Senhor, Ele sempre entra com providência, entendeu? Olha, eu estou vivendo algo, eu tenho prudência com a situação financeira. E isso eu aprendi com os meus pais. Os meus pais que me ensinaram. Meu pai, meu Deus do céu, meu pai tinha um terror de ficar devendo alguém. Meu pai, minha mãe, graças a Deus, eles ensinaram isso a nós. E o que que acontece? Para mim vir para cá, e foi preciso comprar umas coisas. Então eu estava aqui morando com uma pessoa e ficou ali dividindo a despesa, né? O que que aconteceu? A pessoa não cumpriu, foi embora e eu fiquei ali com a despesa toda. Mas fui eu que quis? Fui eu que errei? Não. E o que que acontece? Deus tem preparado tudo para cobrir aquela despesa que eu não fiz. Você está entendendo? Então isso é providência de Deus. Então, entrei numa situação sem eu, né, sem eu ali ter intenção de fazer aquilo. E o que que aconteceu? Deus provê, todo o tempo provendo e graças a Deus tenho pago todas as contas que eu achava que eu poderia não pagar. O que é que significa? Deus entrando com providência. Então é isso. É isso que nós temos que entender. Amém? Devemos somente o amor, né, Ritinha? E devemos muito amor, né? Porque a palavra diz que o amor de muito esfriou, né? Então vamos louvar para nós encerrar. Vamos louvar para nós encerrar. É muito bom estar com vocês. Hoje à noite vou estar aqui, se assim o meu Jesus permitir. A gente passa por dificuldades para aprender a viver, a confiar primeiramente em Deus. Verdade, Ana. Eu sempre procurei ser dependente de Deus e dependente de mim. Eu acho que às vezes isso se torna uma dificuldade porque eu tenho coisas que eu não aguento muito, né? Por eu ser independente dos outros ali, eu acabo resolvendo as situações rapidamente. Tá bom, vai para lá que eu vou para cá. Por quê? Porque não dependo daquela pessoa financeiramente, entendeu? Mas de Deus eu sou sempre dependente, sempre e quero ser sempre dependente do Senhor. Senhor, abençoa a Vanessa, Senhor, eu não sei o que ela está passando, mas o Senhor sabe. Dá a vitória a Vanessa, dá saúde, Senhor, ao teu povo, meu Deus. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, alcançar essas vidas e dar a vitória em nome de Jesus. Vamos ouvir esse louvor, né? Porque eu só coloquei um louvor hoje, né? Ai, meu Deus. Que aí depois disso eu vou orar e entregar, tá bom? Que hoje às 18 eu vou estar aqui com vocês. E com a Ritinha também. A Ritinha e o seu Sérgio, seu Serginho. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Ele que pode fazer o mar se calar. No momento que a tempestade vier, te afogará. E vem com toda a autoridade e manda acalmar. Tá vendo, Vanessa?
que é um homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, sobre ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se aí atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e Deus vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado canto. Às 18 horas, depois está aqui, Vanessa. Chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado canto. Você vai cantar o hino da vitória se você chamar por ele. Vai sim, Angelita, você vai pagar essas dívidas, minha querida. Eu tenho certeza que mesmo você devendo, você não está correndo o risco de ser presa, de ser morta, né? Então acalma o teu coração. Deus vai dar condições e você vai pagar as dívidas ali como você pode, entendeu? Acalma teu coração, não se desespera. Tudo nós aprendemos, né? Tudo que nós passamos, nós tiramos lições para a nossa vida, para poder aí ter prudência, para sermos prudentes, para acertarmos aonde nós erramos, né? Então, nós temos experiência, tem pessoas que estão com dívida porque emprestou o seu cartão para caloteiros, para enganadores, né? Mas ali, com a sua bondade, né? Emprestou para aquela pessoa, aí lá vai e ficou com a dívida que não fez. Tudo isso acontece, né? E muitas das vezes tem ali a situação de enfermidade, uma situação que estava fora do teu orçamento e te levou a dívidas. Mas o que significa? Bom dia, Tatiane. Seja bem-vinda, querida, mas o que significa quando você chega nessa situação, você é cristã, Deus ele vai com providência, Deus vai ajudar, vai usar alguma pessoa para te abençoar, entendeu? Eu passei uma situação difícil financeira quando o meu neto estava enfermo, nós gastávamos muito, muito, e olha que nós tínhamos muita ajuda, nós tínhamos bastante ajuda, né? Ele foi cadeirante, ele usou traque, ele usou sonda, ele vivia como uma criança especial, sem sentidos. Meu Deus do céu, é esse neto que eu tava chorando com saudade dele e ele tá lá com saudade de mim. Hoje ele tem 18 anos e, e chegou um momento que eu não tinha mais financeiramente para ajudar. Ali eu tinha, era muita despesa, né? Muita despesa quando você tem alguém doente. Mas eu sempre em oração, sempre em oração. Então eu peguei ali
o meu dinheiro, paguei as contas, aí faltou o telefone, e o telefone era algo ali muito necessário, principalmente quando você tem alguém doente. E ia sujar o meu nome, né? Mas amém. Eu coloquei as contas que eram prioridade e deixei o telefone ali. E aí o que aconteceu? Mas eu orei a Deus, confiei a Deus, por quê? Porque eu estava usando dinheiro por causa que era uma situação de enfermidade que eu estava ajudando a minha filha, né? E quando pensou que não, o meu telefone tocou. Era minha mãe dizendo para mim ir aonde ela morava, né? Porque eu tive duas mães, a que me criou e a que me gerou. A minha que me gerou, ela tem hanseníase e não podia me criar. Então essa minha mãe ligou para mim e pediu para mim ir lá com ela, porque ela tinha uma bênção para me dar. Olha só, no momento que eu estava precisando. E ela disse que ela me chama de Anacleia. E eu amo quando ela chama assim. E ela disse assim, Anacleia, tu vem aqui que eu tenho uma benção para ti, mas tu vem logo, tu vem urgente. Aí no meu coração eu já sabia que eu ia ser abençoada com alguma quantia, né? E ela sabia que meu neto estava passando por isso. E o que aconteceu? Quando eu fui com a minha filha, o meu neto estava na UTI. Ele estava na UTI, então na UTI você sabe que tem horários de visita, né? Você não pode ficar direto. Então tinha os horários para minha filha ir visitar, para nós irmos ir lá visitar. Então ela pôde me acompanhar. Quando eu cheguei lá, fui eu e a minha irmã, que ela não está aí na rolagem hoje. Não, perdão, fui eu e a minha filha, né? E quando eu cheguei lá, ela disse assim: o dinheiro que eu estava esperando, ele saiu. Então eu quero te dar esse dinheiro. E a minha irmã não foi comigo, era para mim e para minha irmã. E ele a pegou e disse assim: esse aqui é teu. O teu é tanto, é mais. Por causa que tu tá com a criança no hospital. E esse daqui é da tua irmã. Era menor o valor, né? E o meu era mais um pouquinho, por causa da criança. Só fiz chorar e agradecer a Deus. Então, essas situações, Deus sempre vai colocar providência. Sempre Ele vai prover, sempre vai usar alguém. E aí Ele me deu muito mais do que o telefone, do que a conta que eu estava precisando. Eu só estava precisando para pagar aquela conta do telefone, né? E deu muito mais. E o que acontece? O meu neto, os médicos disseram que iam tirar ele da UTI, iam colocar a traque e ele iria para casa. Porque para os médicos ele não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. E precisava, os médicos disseram que teria que ter muito cuidado. Seria o mesmo cuidado que se tivesse na UTI, né? Higiene, tudo aquele cuidado que a criança precisa ter quando não está bem de saúde, principalmente quando come pela uma sonda, quando respira pelo uma traque. Aí o dinheiro que ela me deu, eu preparei o quarto dele, entendeu? O quarto que ele ia ficar, pintura, tudo. Era um dinheiro a mais? Era, mas era um dinheiro para quê? Para preparar o lugar para ele vir. Olha como Deus faz. Deus já sabia que ia tirar ele de lá. Ele não saiu curado, ele saiu desse jeito. Ele entrou lá sadio, ele não ele entrou lá andando. Ele, meu Deus, ele corria, ele brincava, a gente era muito apegado, né? Eu era muito próxima dele. E ele de mim, né? E a gente, o que aconteceu quando ele saiu do hospital? Ele saiu desse jeito, precisando desses cuidados. Aí foi muita oração, muito jejum, muita vigília, muito choro na madrugada, pedindo para Deus. Era um óleo ungido, era onde tinha ciclo de oração, eu colocava o nome dele. Aonde tinha o ciclo. Pois é, você estava contando aí na rolagem, Isadora, e você estava contando, eu estava lembrando também que eu vivi com a minha família. Por isso que eu digo, Deus sempre vai nos dar milagre. Por quê? Porque a gente, como nós vamos falar de milagre se nós não tivermos um milagre na nossa vida? E sabe o que aconteceu? Através de propósito e propósito, Deus foi curando, Deus foi libertando. Não foi remédio, ele tomava 5 remédios controlados. 5. Aos poucos, a minha filha foi tirando. Veio, o Espírito Santo brandou no coração dela. Tira um. Aí ficou nos 4. Aí a gente orando, orando, aí veio. Tira o outro. Aí ele ficou tomando 3 remédios controlados, né? Para ele poder dormir.
Aí continuamos. A minha filha disse assim: mãe, eu vou tirar os remédios todinho, de uma vez. Aí eu não falei nada, né? Ela tirou. Só que aí ele não conseguia dormir. Ele não ficou bem. Aí ela pegou, voltou a dar os 3 remédios controlados. Aí ela foi esperando o Espírito Santo tocar no coração dela. Aí ela foi diminuindo os remédios. Pois aí ele passou a não tomar nenhum remédio controlado. Até hoje ele não toma nenhum remédio. Até hoje não fica nem doente. Nem doente ele não fica. Graças a Deus também, né? Ele passou por tudo aquilo. Eu digo para ele que ele é o meu bebê, né? Eu tô com muita saudade dele. Ainda bem que Deus me deu uma graça, acalmou meu coração, que eu tava muita saudade dele. Tanto é que eu chorei aqui na live de tanta saudade. E Deus fez esse milagre na vida do meu neto. Então, se eu falo de milagres, porque eu tenho um milagre, não só na vida dele, como na minha vida, Deus fez vários milagres que vai ficar para outro dia, né? Então, por isso que você está passando por isso, porque você vai contar o teu milagre. Você vai poder falar do milagre, entendeu? E para mim falar de algo, eu tenho que viver na minha vida, não é isso? Eu tenho que ter uma prova na minha vida que aconteceu na minha vida. E eu tenho. Se você entrar lá no meu canal do YouTube, tá lá o vídeo com as fotos dele, como ele era e como ele é agora, como ele está agora, né? Então, nós vivemos sim de milagre, e o teu milagre vai ser para ajudar as outras vidas e dar vitória às outras vidas e aumentar a fé de muitos que precisam viver de milagre. Amém? Vamos orar e entregar esse trabalho, porque se eu for aqui ficar respondendo vocês, eu não vou fazer mais nada, nem não dá para não fazer mais nada. Quando pensar que não, vocês pensarem que estão falando comigo. É, Ritinha, eu tenho esse milagre na vida. Eu acho que você não contou. Aliás, você não ouviu esse testemunho, Ritinha. Você já tinha escutado esse testemunho meu? Eu acho que não, né? Deus fez um grande milagre mesmo ali. Fora os outros milagres que Deus já fez nas nossas vidas, mas esse daí foi o meu maior milagre que eu tive até hoje, que foi a cura do meu neto da cadeira de roda. Tem as cicatrizes aqui da traque, da sonda, mas pouca, aparece pouco, né? Porque foi quando ele era criança e mas a mente dele é assim de criança, entendeu? Ele tem sim sabedoria, entendimento, tem uma sabedoria, mas, mas ele não tem, não consegue entender as coisas rapidamente, né? Ele tem uma dificuldade ainda, mas é um milagre, graças a Deus, é um testemunho maravilhoso. Eliana, que Deus abençoe sua vida, sua família. Nem ouviu? Mas você não ouviu? Outro dia eu repito, tá bom? Porque agora já, a mente já tá cansando. E daqui a pouco tem. É 18 horas, eu vou estar aqui de novo, tô até ficando rouca. Hã? O meu também tem traque, tirou aos 10 dias. Glória a Deus, é. É isso aí, nós temos um Deus que faz milagre e esse Deus, eu não sei qual é o milagre que você está pedindo, pode ser financeiro, pode ser saúde, pode ser sentimental, eu não sei qual é o teu milagre, mas eu quero dizer que nós temos um Deus que faz milagre, amém? Poderoso Deus, soberano Pai, obrigado, meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela tua misericórdia, obrigado por ter nos sustentado, Senhor, obrigado pelos milagres que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Nos ajuda, não deixa nós cairmos em tentação, Senhor. Firma os nossos pés na rocha. Nos ajuda a permanecer na tua presença, Senhor. Nos guarda de todo mal, nos livra. Livra dos malfeitores, do sanguinário, dos violentos. Livra, Senhor, restaura a família, restaura o amor, Senhor. Aviva, Senhor, este amor nos nossos corações. Ó Senhor da glória, nesse momento, alcança as almas aflitas, os perdidos, os que estão angustiados em depressão e dá vitória, Pai.
Abre as portas de trabalho, Senhor, para o esposo da Denise, Senhor, para esses que estão desempregados. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, que o Senhor dá o pão de cada dia. E o Senhor sabe, Senhor, que eles precisam trabalhar para ter o pão de cada dia, para ter o sustento, para ter, Senhor, as vestes, Pai. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abre as portas para esse que está precisando, para esse pai de família, para essa mãe de família, para essa mãe que está com a responsabilidade que era do pai, porque o pai deixou somente para a mãe, Senhor. Eu te peço e clamo por essas vidas, Pai, dá a vitória em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Você já viu